1 Samuel, capítulo de número 1, versículos de número 4 até o verso 19, que fala-nos assim: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor tinha cerado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comem? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana, respondendo, disse-lhe: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho derramado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era triste. E levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Amém. Quantos precisam dessa oração? Querido Deus, querido Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, direcionamos as nossas vozes mais uma vez desse santuário para te render graças por tudo que nos fizeste, pela oportunidade que nos concede podermos estarmos juntos, unidos e reunidos para te magnificar, pois só o Senhor é digno de toda a magnificência. Meu Deus, continue, Senhor, no controle e no alto governo deste culto, desta campanha, deste propósito. Pai, em nome do seu Filho Jesus, neutraliza as ações e as atividades de Satanás, dos demônios e de todo inimigo material contra, Senhor, o propósito pelo qual nos reunimos aqui. Abençoa o teu povo mais uma vez. Abre portas que não foram abertas e traz existência o que não foi trazido, a fim, Senhor, de abençoar o teu povo.
em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Poder assentar. Obrigado, meus irmãos. Graças a Deus por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Amados, eu magnifico a Deus pela vida do pastor André, pastor, dirigente desta congregação, e pela vida também dos nossos irmãos, o Rui Peterson e o Samuel, que estão à frente desse trabalho de libertação deste culto de vitória. Deus abençoe vocês, as suas famílias, e a cada irmão que se dispôs a estar aqui. Louvado seja Deus. Deus há de recompensar a cada um pelo esforço feito. O esforço feito para poder estar aqui, Deus com certeza recompensará. Desde o irmão que está ali na porta, até os irmãos que estão na nave e até nós que estamos aqui nessa tribuna, Deus ele há de recompensar cada sacrifício feito. A obra de Deus é assim. A Bíblia nos mostra que Deus ele quer que todos sejam abençoados, que todos se salvem, mas nem todos serão abençoados e nem todos serão salvos. Em toda a história do Antigo e Novo Testamento, o povo que Deus pôde contar para fazer a diferença foi sempre a menor parte. Eu acredito que está aqui as pessoas que Deus propositou que estivesse. Ninguém está passando nem faltando, né? Deus há de nos abençoar. Eu creio que Deus há de trazer à existência muitas coisas que não existem. Amados, na liberdade que me foi dada, eu quero dizer aos irmãos que eu tenho um DVD de pregação. Tem a palavra, a pregação, e tem um pedaço do nosso testemunho. E nós temos aí fora pães caseiros, viu? O pão caseiro tradicional e o pão caseiro de milho. Os irmãos que se interessarem, depois do culto estaremos à disposição para atendê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos em um propósito que hoje se inicia, cujo tema é o Senhor se lembrou de Ana. A expressão lembrou fala de ação. Quando Deus se lembrou de Noé, a Bíblia diz que as águas do dilúvio começou a baixar e a arca pousou no monte Ararat, e assim por diante. A Bíblia nos mostra que Deus se lembrou de Ana, e logo logo ela estava dizendo para Eucana: eu concebi. Ninguém sente as dores, os sintomas que eu estou sentindo se não tiver concebido uma criança. A expressão Deus se lembrou de Ana significa que Deus agiu por ela. Deus interviu. Amados, eu quero pregar baseado no tema: sem o esforço da busca é impossível a alegria da vitória. Quando a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, ou seja, o Senhor a favoreceu abrindo a sua madre, é porque antes ela pagou um preço. Toda conquista exige um preço a ser pago antes. Ninguém conquista nada se antes não tiver pago o preço. Quando a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, é porque, amado, ela já tinha pagado um preço para esta conquista. Ela havia buscado, segundo o historiador, ela buscou aproximadamente por 25 anos, esperando o tempo da sua vitória. O Senhor se lembrou de Ana, mas para isso acontecer, ela teve que buscar. Sem o esforço da busca, é impossível a alegria da vitória. Eu não estou falando que sem o esforço da busca é difícil. Eu estou usando a expressão impossível. É impossível a alegria da vitória. Não tem como sermos vitoriosos se não nos esforçarmos em buscar ao Senhor. A expressão esforçar-se, na etimologia da palavra, é chamada de prostarquério. Dedicar, continuar firme
o que subentende uma desvelada persistência ou fervor e apego àquilo que colocamos como alvo para alcançar, sem o esforço da busca. Buscar subentende estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa, ou fazendo um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Biblicamente falando, quem busca a Deus acha, e quem não lhe busca não pode encontrar. Está escrito em 1 de Crônica, capítulo 28, versículo 9, quando Davi estava passando o reinado para Salomão, ele chamou Davi, ou seja, Davi chamou Salomão, seu filho, e disse assim: tu, pois, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e serve-o com o coração perfeito e com a alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha o coração e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se você buscar a Ele, Ele deixará que você o ache, porém, se não o buscar, nunca poderá encontrar. Quem busca a Deus acha, quem não busca não pode achar. A Bíblia diz em 2 de Crônica, capítulo 15, que quando o rei Asa assumiu a liderança sobre Israel, sobre o povo do Senhor, a Bíblia diz que veio o Espírito do Senhor sobre Azarias, filho de Obed, e esse saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, Benjamim e Judá, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Se não buscar, não poderá encontrar. No Novo Testamento, a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 4, versículo 8, achegai-vos ao Senhor, e ele se achegará a vós. Sem o esforço da busca é impossível a alegria da vitória. Amados, quando a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana, é porque Ana pagou o preço. Ana passou mais de 20 anos buscando a Deus por um filho. O texto lido nos mostra que havia um homem chamado Eucana, um zufita descendente de Coate, que vivia em Ramataim Zofim, região montanhosa de Efraim. Ele casou-se com uma moça chamada Ana. No hebraico, seu nome significa graça. Ao longo da convivência conjugal, ele descobriu que a sua mulher era estéril, infrutífera, não podia lhe dar filhos e nem filha. Ao descobrir isso, ele arrumou uma outra mulher chamada Penina, que logo lhe deu filhos e filhas. E isso veio uma tamanha adversidade sobre a vida de Ana, aquela mulher de fé. Quando Eucana descobriu que a sua mulher era estéril, ele deveria se ajuntar com ela e buscar a Deus, já que ela era uma mulher de oração, uma mulher que não se limitava no que dissesse respeito à busca da face do Senhor. Olha o efeito da campanha aí. Quem pode dar glória? Louvado seja Deus. Alabá, soqueando, raci, candei. É efeito, viu? Aleluia. Isso aí é o sinal de que essa campanha vai impactar. Louvado seja Deus. Nós temos a luz deste mundo, né? Aleluia. Amados, atenção para cá. Nós estamos na presença de um Deus que ele é uma luz no meio das trevas, né? A Bíblia diz que mesmo nas trevas ele brilha como luz. E nós temos a luz deste mundo. Essa é uma luz física, uma energia física, né? Mas nós temos a luz da vida. Amado, quando Eucana descobriu que Ana era estéril, ele poderia se ajuntar com ela, já que ela era uma mulher de busca, e se ajuntar e pedir ao Senhor que consertasse aquilo que veio com defeito de fabricação, porque Ana nasceu estéril. Não foi um problema biológico que levou ela a estar assim. Ela já nasceu com a madre cerada. Ele poderia seguir o exemplo de Isaque, o seu pai na fé. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 25, verso 21, e Isaque orou insistentemente ao Senhor por causa de Rebeca, que era estéril. E o Senhor ouviu a sua busca e abriu a madre de Rebeca, e ao ela engravidar, ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A bênção veio dupla. Louvado seja o nome santo do Senhor.
A Bíblia nos mostra outras pessoas estéreis da Bíblia, como Isabel, prima de Maria. A Bíblia diz no capítulo 1 de Lucas que o sacerdote Zacarias, que é o marido de Isabel, foi o marido de Isabel e o pai de João Batista, a Bíblia diz que ele casou com Isabel e orava para ter um guri, para ter um filho. E a oração foi tão longa que os dois envelheceram, o costume da mulher já havia cessado, mas a Bíblia diz que um dia caiu na ordem do turno dos sacerdotes que ele deveria entrar no Santo dos Santos para apresentar sacrifício a Deus. E quando ele entra, ele se depara com um anjo, e a Bíblia diz que ele ficou turbado, e o anjo começou a dizer para ele: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, e eu vim aqui com uma mensagem de Deus para dizer: a sua busca, a sua oração chegou a Deus, e o Senhor visitou a sua mulher, abriu a madre, e vocês terão um nome, porá o nome de João, aleluia, e ele será grande diante de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ela era estéril, olha, já era velha, avançada em idade. A Bíblia diz que Abraão também casou-se com a Sara, e ao longo de anos a Sara não podia lhe dar filho. Com aproximadamente 90 anos ela veio engravidar, porque Deus tinha prometido que o Senhor levantaria um sucessor de Abraão das entranhas dele, com as entranhas de Sara. Não era das entranhas de Agar, da onde nasceu Ismael, mas era justamente da de Sara. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não importa qual é o tipo de porta que está fechada, se é fisicamente, se é da madre, se é espiritualmente, se é materialmente, se é financeiramente. Deus, quando ele abre a porta, está aberta, ele tem a chave. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3 versículo 7, ele diz que ele tem a chave da porta. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Ana precisava de uma porta aberta, mas enquanto a porta não abriu, ela tinha que se manter na perseverança, na persistência. Ela não podia titubear, ela tinha que ficar firme. E a Bíblia nos mostra que Elcana pegou Penina como segunda mulher, a qual lhe deu filhos e filhas, e isto veio uma grande adversidade sobre a vida de Ana, que era mulher de fé. Sendo que quando Deus instituiu o casamento, ele o fez para ser monogâmico, um homem e uma só mulher unidos, sendo esse consórcio indissolúvel, que ninguém pode separar, disse Jesus em Mateus 19:6. Mas por causa do pecado e da dureza do coração do homem, eles herdaram dos povos vizinhos a chamada poligamia, matrimônio de um homem com 4 ou mais mulheres, e isto veio a ser uma triste realidade no meio da nação de Israel, inclusive praticada por personagens importantes, como Davi, Salomão e outro. No caso de Elcana, ele herdou uma prática chamada bigamia, matrimônio de um homem com 2 mulheres. A Bíblia diz, amado, quando eles saíam de Ramata em Zofim, região de Efraim, para vir a Siló, adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, já não era mais aquele casal simpático, era agora Elcana, Ana, Penina, cheio de filhos, era uma família maior. Siló era o local onde Deus estabeleceu naquela época para que os israelitas, o seu povo, saísse de diferentes endereços, de diferentes ruas, bairros, cidade, para estar ali em certas datas específicas para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Só que quando chegava em Siló, a Bíblia diz que Ana se concentrava em uma perseguição sistemática a Ana. Ana não estava ali pela adoração, Ana não estava ali para externar o amor fraternal, porque quem vem à casa de Deus tem que ter como o item número 1 da adoração o amor fraternal, tem que amar um ao outro, tem que estar ali com a observação de ajudar um ao outro. Mas Ana ou Penina não estava com esta preocupação, porque ela se concentrava
em uma perseguição sistemática contra a vida de Ana. Não sabemos do que ela falava, mas a Bíblia diz que era tão forte que Ana não comia e nem bebia. E quando Elcana vinha de lá para cá, olhava e dizia: ei mulher, por que está mal o teu coração? A Bíblia diz em Provérbio que o coração triste, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste deixa o rosto desfigurado. Elcana vem de lá para cá, pelo rosto de Ana, ela via que o coração dela estava mal. Por que você está mal com o seu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? E a Bíblia nos mostra, amado, que ele sacrificava e dava porções do sacrifício a Penina, a seus filhos e as suas filhas, mas a Ana dava uma parte excelente. A primeira adversidade em que Ana passava quando estava em Siló era Penina. Todas as vezes que Ana vinha a Siló, casa de Deus, local de adoração, local de reverência, local de amor fraternal, de compaixão, a primeira prova que ela passava era com Penina. Penina perseguia Ana, talvez dizia: ei Ana, eu tenho que encarar a realidade que você é a primeira mulher de Elcana. Você é a primeira, eu tenho que bater continência e tenho que encarar essa realidade. Mas não bote moral não, viu? Porque você é estéril e eu pude realizar ele com filho aqui. Talvez as conversas eram essa, porque ela não comia e nem bebia, o seu semblante era mau. Olha que adversidade. Você acha que Ana não pensava em deixar de vir a Siló? Poxa, eu não vou lá não, porque toda vez que eu vou, essa mulher está lá me perseguindo, e eu sofro, meu marido não faz nada. Mas se ela deixasse de vir à casa de Deus, porque tinha alguém lhe aborrecendo, ela perderia a bênção. Ela tinha que ser persistente. Segunda adversidade que Ana enfrentava quando vinha a Siló, na casa de Deus, era essa: para toda a nação israelita, uma mulher estéril, uma mulher que não dava filho, era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Era considerada uma mulher que trazia sobre si o castigo de Jeová. Ninguém queria se compactuar com ela, fazer amizade. Para todos, era amaldiçoada. Ana não teve a alegria de alguém chegar e dizer: anima-te, iremos fazer um propósito, um objetivo, um voto, nós duas, e Deus vai mudar esse quadro. Ela não teve ninguém. Mas se ela desistisse de ir, porque os outros não apoiavam, ela não recebia a bênção. Terceira adversidade, não estar na Bíblia. Segundo diz a história, não a Bíblia, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nasceria um varão que pisaria a cabeça da serpente. Aquela promessa messiânica. A sociedade israelita naquela época acreditava que aquela profecia era para se cumprir naqueles dias. Para quem não entendia de datas e estações exatas da vinda do Messias, acreditava que uma delas iria ser a qualquer momento a mãe do Messias vindouro. E olhe que isso aconteceu cerca de 1126 a.C. Mas para quem não entendia de datas e estação exata da vinda do Messias, acreditava naquela falsa esperança. A história diz que Ana ficava chorando em ver as mulheres se disputando, dizendo: eu vou ser a mãe do Messias, daqui vai sair um que é o Messias vindouro, que vai pisar a cabeça da serpente, e por aí. Segundo diz a história, não a Bíblia, isso se tornou uma terceira adversidade que Ana teria que enfrentar quando vinha à casa de Deus, a Siló. Se ela desistisse, ela não teria recebido a bênção. Quarta adversidade: os anos se passaram, entendemos pela debilitação dela que Ana não era mais aquela mulher do princípio, porque ela não conseguia mais verbalizar um clamor audível. A única coisa que ela poderia mostrar externamente que estava orando era o movimento dos seus lábios. Ela estava ali. O sumo sacerdote, a maior liderança espiritual de Israel, o sumo sacerdote, observou que ela já tinha tempo ali
de joelho, debruçada, mas ele não captou nenhuma voz. E ele observou que a boca dela mexia. E ele teve uma má interpretação daquela ovelha. Aquela ovelha estava precisando de uma palavra pastoral. Recebeu o quê? Uma acusação, uma pedra verbal. Mulher, até quando você estará embriagada? Tem coragem de vir bêbada para cá? Talvez Ana pensou: Senhor, de todo mundo, tudo bem, até do meu marido, mas eu não esperava do pastor presidente do campo. Maior liderança espiritual de Israel era o sumo sacerdote, aquele que tinha a autonomia de entrar no Santo Santo, ouvir a voz de Deus e trazer as novas para o povo. Mas naquela situação aparentemente perdida, ele não conseguiu discernir a necessidade da ovelha. A Bíblia diz que ele já estava em pleno declínio espiritual. A vida espiritual dele com Deus não estava boa. Por quê? Porque os dois filhos dele, Ofni e Finéias, foram consagrados por ele como sacerdote. Mas o texto diz que eles não conheciam ao Senhor. Eles não tinham maturidade, eles não conheciam os parâmetros de Deus, mas ali, querendo dar um jeitinho para os seus filhos no ministério, os consagrou e os colocou em administração. Não acontece isso hoje? Quantos pastores presidentes de campo não querem deixar os seus filhos perder a mamata? Querem perpetuar isso de família para família, e não existe isso. E às vezes coloca a igreja, a noiva do Cordeiro, comprada pelo sangue da cruz, aleluia, nas mãos de quem? Na mão de alguém que não foi chamado, porque, amado, pastor ou pastoreado é dom de Deus. Deus é quem escolhe. E o que é que acontece é o seguinte: quando uma pessoa é empossada na frente de uma congregação, e ela não foi preparada, ela não tem a capacidade, as maturidades, os dons dados por Deus para aquele ofício, a igreja não será alimentada como deve ser. E a ovelha, por mais que ela seja submissa, ela não vai querer morrer de fome. Vai chegar uma hora que ela vai passar pelo buraco da cerca. Eu vou morrer de fome aqui, o mato está seco, mas eu estou dando para ver, olha o mato verdejante ali. Você entende? Aí, esse dirigente de congregação que foi colocado pelo seu pai, pastor presidente do campo, porque o pai quis dar um jeitinho para o seu filho no ministério, vai ver que o número de irmãos de ovelha, o aprisco, o redil, está diminuindo. E diminuindo a quantidade de irmãos de ovelha, diminui também as contribuições financeiras. E aí, querendo ver o trabalho crescer novamente, vai de pouquinho abrindo a porta para o mundo, facilitando isso, facilitando aquilo, e permitindo coisas que o dono da casa, em sua palavra, ordenou que não se permitisse, porque está escrito que a porta estreita são poucos que passam por ela. É estreito mesmo. O Senhor nunca deu legalidade em sua palavra, de escancarar a porta. Amados, a Bíblia nos diz que Ofni e Finéias, eles foram extremos pecadores, e a Bíblia os chama de filho de Belial, filho da iniquidade, filho da perversidade. Ó a forma como a Bíblia chama os dois sacerdotes. A Bíblia diz que as mulheres faziam filas em frente à tenda de Ofni e Finéia para uma após outra se prostituir. E todo Israel, vendo isto, chutou o pau da barraca, como diz o baiano, chutou o balde e foi embora. A apostasia, todo mundo abandonou Deus. E isso foi mal aos olhos de Deus, de maneira que Deus enviou um profeta sem nome, anônimo. E o profeta diz: Eli, Eli,
tenho dito eu que tu e a casa do teu pai andaria perante mim perpetuamente. É verdade? Eli, quem sabe, responde: é verdade. Mas assim diz o Senhor: longe de mim tal coisa, não vou cumprir, porque os que me honram, eu honrarei, os que me desprezam serão envergonhados. Tem muita gente enganada: eu tenho promessa de Deus, eu não morro. Existe a promessa bíblica e a pessoal. A bíblica, Mateus capítulo 24, versículo 35, passe o céu e a terra, essa não vai passar. A pessoal é aquela que Deus fala comigo quando eu me converti, fala com você. Se Deus não quiser falar diretamente, Ele usa um porta-voz, um profeta, uma profetisa, ou por sonho, ou por revelação. De alguma maneira Deus faz a gente ficar sabendo: olha, meu filho, minha filha, tem uma grande obra contigo. O Brasil não vai suportar, vai chegar o tempo que você vai ter que ir para o exterior. Eu vou lhe usar na música, no louvor, eu vou lhe dar letras de hino, a qual ninguém nunca cantou. Eu vou lhe usar na pregação de maneira tal que batismo com o Espírito Santo e cura divina vai acontecer. Eu vou lhe levantar como um pastor que vai arrebanhar e vai guiar de verdade meu povo. Promessa pessoal. A promessa pessoal, amado, ela está condicionada à nossa vida de fidelidade. Se nós se desviarmos da vontade de Deus, Ele se descompromete em cumprir. Muita gente não entende isso. Eu já vi pessoas que tinham uma chamada abençoada e Deus falou, e eu sou testemunha porque na hora eu estava lá, parti sem Deus, sem paz, sem salvação. Eu passei numa casa de recuperação, quando eu fui me libertar das drogas. Infelizmente, eu fui preso 11 vezes, saí 4 vezes no jornal, tenho marca de algema nos pulsos, saí da televisão, e 17 de fevereiro de 2001, o Senhor enviou uma pessoa para me pregar o evangelho. Eu estava na rua, sujo, barbudo, cabeludo, cheio de lodo, usuário de crack, caindo, dando epilepsia, tinha problema de tiroide, hérnia de disco. Peguei uma bactéria na cadeia chamada nhaca de cadeia. Quanto mais você coça, mais leproso o corpo fica. 70% do corpo era lepra. As pessoas passavam dizendo que não tinha jeito. O jeito era a ponta da faca no revólver. Pau que nasce torto, morre torto. Enfim, não tinha jeito. Estava lá esperando a morte. Aí o jovem passou pregando o evangelho. Eu disse para ele que pau que nasce torto, morre torto. Ele me deu uma boa notícia. Ele disse: rapaz, eu estou pregando Jesus Cristo, o carpinteiro, filho de José. Boa notícia. Levantei minhas 2 mãos e aceitei o Nazareno o filho mais velho da irmã Maria. Aceitei Jesus. Fui levado para a carpintaria, onde ele passou a prânia para um lado, o formão para o outro. E o pau que o diabo disse: nasceu torto, morre torto, está aqui reto, pregando a palavra de Deus, meu irmão. 2 meses, 19 dias debaixo de um pé de jaca, aprendi a ler. Depois fui batizado com o Espírito Santo. A minha mãe Sônia da Bahia foi me visitar na casa de recuperação, levou uma Bíblia preta, da capa preta, fechada de zip, e disse: olha, Deus manda dizer que essa é a sua nova arma. Como eu só conheci arma na mão de bandido e na mão de polícia, eu fiquei assim: arma? Aí, ao longo da leitura, eu descobri que Deus, que não usa soldado desarmado, usou mamãe para me dar a maior arma que existe. Maior arma que existe. 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Comi a Bíblia todinha. Deus me deu uma graça tão grande que quanto mais eu lia, dava vontade de ler. Quanto mais eu lia, eu ficava mais acelerado. Quando eu acabei de ler toda a Bíblia, eu entendi que Deus, que não usa soldado desarmado, me deu uma 66 enviada por Jeová. Espiritualmente falando, é mais do que o fuzil R15.
espiritualmente falando, é mais do que uma metralhadora HK, uma PT-380, a ponte 40, a 9mm, é mais do que os canhões da Rússia. Esta é a 66 enviada por Jeová. Ela contém 66 calibre, 1189 cartucho, 31.173 tiros na cara de Satanás, na cara do diabo. Esta arma é a palavra de Deus. Passe o céu e a terra, sua palavra não passa. Tobecá-se andeu. Amados, eu fui para a casa de recuperação com todo esse gás, aprendi a ler, fui batizado com o Espírito Santo, mas quando eu cheguei lá, encontrei um jovem chamado Hamilton. O Hamilton, ele já estava lá quando eu cheguei. E resultado, Hamilton batizado com o Espírito Santo, Deus tinha feito promessa a ele, que ia usar ele nos 4 cantos dessa nação, e Deus estava começando a cumprir, porque quando chegava o dia de Hamilton pregar na congregação da casa de recuperação, amado, não tinha quem perdesse. A congregaçãozinha, um pequeno templo, ficava superlotado. Tinha umas janelas assim, que ficava de frente para a cozinha. Até o cozinheiro deixava a comida queimar. Ele ficava do lado de fora do templo, mas debruçado na janela, intertido com a mensagem, as revelações. Quando pensa, não, o fedor do arroz queimado entrava na igreja. Aí alguém dizia, cozinheiro, olha lá, ele saía ligeiro e apagava o fogo. Parecia até brincadeira, mas é a verdade. A forma como Deus usava Hamilton, ele tinha uma interpretação diferenciada. Não era algo herético, algo ortodoxo, dado por Deus. Deus parece que do céu escolheu ele de dedo para fazer diferença no que diz respeito à exegese e hermenêutica bíblica. Quando pensa que não, ele trazia uma interpretação sobrenatural do texto, todo mundo ficava de boquinha aberta. De tempo em tempo Deus dava uma revelação. Ele parava a mensagem e entregava o manto para alguém. A igreja incendiava. Deus revelava o profundo, oculto e o escondido. Curas aconteciam. Pessoas endemoniadas caíam se batendo, endemoniada. Eita, que culto diferente. E aquilo foi aumentando a minha fé. Mas o diabo enganou ele. Depois de um dia que eu estava na casa de recuperação, eu disse assim, olha, eu sou novo demais, eu vou curtir um pouco, eu tenho promessa de Deus, quem tem promessa de Deus não morre. Amado, não teve quem convencesse ele a não ir. E ele foi. Deus deu o direito de escolher, ele foi. Achando que tinha promessa, não morreria, foi. Ele tinha uma dívida antiga, num bairro chamado Liberdade, um bairro de Salvador. Naquela situação aparentemente perdida, ele passou no bairro da Liberdade para comprar uma dola de maconha para fumar. E quando ele chegou lá e está comprando a dola, alguém que estava ali, que lembrou dele, saiu sem ninguém perceber e falou com o dono da boca de fumo. Sabe quem está aí? O neguinho de Pirajá, Hamilton. Aí combinaram de pegar ele. O camarada chegou, pegou ele por trás, deu uma chave nele, né? Ele ficou tentando se soltar. Quando pensa que não, o traficante saiu com a lambedeira. Lambedeira na Bahia é aquela faca, a metade de um facão amolado dos dois lados. Cortou com 13 facadas, abriu o neguinho no meio. Aí depois de 3 dias chega o jornal com a foto dele na casa de recuperação. O presidente bate o sino, todo mundo da congregação, para edificar a fé daqueles que ficaram e não sair porque Hamilton saiu, né? Porque todo mundo gostava dele, e disse, será que isso é verdade? Eu tenho promessa de Deus, eu não morro, eu vou lá e depois eu posso voltar? Para poder a gente não cair nesse laço, o presidente bateu o sino, que era o sino, era a ordem, era a voz de chamada, todo mundo se reuniu na casa de recuperação, e ali aconteceu o seguinte: o presidente Álvaro Gonzaga, presidente da casa de recuperação, ele disse assim, irmão, você lembra de Hamilton? Todo mundo, porque se passou, foi 3 meses depois que ele saiu. Logo, logo o inimigo ceifou ele. Aqui, ó, a foto dele no jornal.
Aí o presidente da casa de preparação falou assim, ó, quando a gente aceita Jesus, a gente entra debaixo da sombra do Onipotente. O que ficou para lá, ficou. Quem lhe perseguia não lhe acha mais. Já era. Você agora é de Jesus. O Senhor lhe perdoou. Significa o quê? O perdão de Deus. Dali para cá, Deus passa a lhe ver com a história nova. Dali para lá, Deus joga no mar do esquecimento. Pessoas podem até lembrar, mas para Deus já está perdoado, porque você estava na ignorância. Então, enquanto ele estava na presença de Deus, ele estava protegido. Mas depois, quando ele saiu, pronto, amado, o inimigo disse, vamos pegar logo antes que ele volte. E pegou mesmo. Morreu sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas não tinha promessa? Tinha promessa pessoal. No caso de Eli, ele teve a oportunidade, o pastor presidente daquele campo. Ele tinha que instruir mais os filhos, deixar amadurecer mais. E resultado, a Bíblia diz que Deus procurava a ocasião para matar os filhos de Eli. E numa ocasião, morreu Ofni e Finéia, morreu Eli, e a mulher de um dos filhos morreu dando à luz ao seu filho, que ficou com o nome de Icabô, foi-se a glória de Israel. Amados, naquele momento em que Ana estava debruçada, necessitando de uma palavra pastoral, necessitando até que o sacerdote, com muito sacrifício, se levantasse da sua cadeira, fosse lá e colocasse a mão na cabeça da ovelha e externasse ali uma bênção. Naquele momento, ele julgou mal aquela ovelha. Ele já estava com a sua visão espiritual em declínio. Ele não conseguia identificar a necessidade da ovelha. E quantos pastores estão assim? Só está indo lá dirigir o culto. Só vem dirigir o culto e vem por cima de tudo, ó, tropeçando por cima das horas. Só vem dirigir o culto. Mas não vai visitar a ovelha, porque a Bíblia diz, procura ver o estado das ovelhas. Pastor, ele tem que ter tempo de visitar a ovelha. Se o pastor não está tendo tempo de visitar a ovelha, então entrega. Não tem como. Qual é o lugar melhor de você ver o estado da ovelha? É onde? É no gabinete pastoral? Gabinete pastoral é um refúgio de imediato. É algo que imediato ali surge, vamos para o gabinete. Amado, o lugar certo de conhecer o estado da ovelha, na casa da ovelha. Pastor tem que ter tempo para isso. Pastor que não tiver tendo tempo para isso, ele está usando de maneira incorreta o seu pastorado. Tem que ter tempo de orar, jejuar, ler a Bíblia para trazer um alimento, principalmente nesta época, que o diabo está sabendo que o seu fim está próximo. Ele tem aumentado as suas atividades e multiplicado as suas criatividades para poder confundir o rebanho. É por isso que tem muitas incertezas, porque o pastorado não está próximo da ovelha. As ovelhas estão a mercê. Eu e você como ovelha, se a gente não fizer o nosso próprio caminho de sacrifício, de leitura, de tudo, isso nós temos que ter. Primeiramente, é o nosso auto-sacrifício voluntário, nós temos que fazer. Mas, amado, nós não somos ovelhas sem pastor. Temos que ter o subsídio pastoral. E não é só aqui. Eu vim da Bahia. A situação em todo lugar está estreita. Se você não vem para o culto, você não se encontra com o pastor. Pode receber até mensagem: vem para o culto, irmão, não fique em casa não. Tudo bem, eu venho para o culto, toda semana eu venho para o culto, mas entrando, saindo, o pastor não sabe nem onde eu moro. E aí? Amado, tem muita gente que vai prestar conta negativamente com Deus, viu? Porque a Bíblia diz que tem que ver o estado da ovelha. Então aquele pastor chamado Eli, o sumo sacerdote, ele não conseguiu identificar o estado crítico da ovelha e julgou que ela estava embriagada. E ela poderia estar até irada. Ela poderia até dizer: ei, tome vergonha o senhor.
Você tem 2 filhos aí desmantelados, botou na frente da obra, ele está comendo sacrifício indevido, estão se prostituindo com as mulheres, o senhor sabe de tudo e deixa aí, e agora vem me chamar a atenção? Ela sabia que mesmo errado, era o seu pastor, e quem trata com o pastor é Deus. E ela ficou na dela. O que foi que ela disse? Não, meu Senhor. Palavra mansa. Provérbio 15 diz: a palavra dura suscita ira, mas a branda diz o furor. Não, meu Senhor, não me tenha por filha de Belial, porque da multidão dos meus desgostos e dos meus cuidados tenho derramado até agora perante o Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte entraram na minha boca. Aí o Espírito Santo vai lá, convence o homem do erro, e ele volta e corrige, dizendo: se é assim, o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Ela precisava daquela benção, mesmo ele estando desmantelado, ainda era o ungido de Deus. Quem tinha que tratar com ele era Deus, como tratou lá na frente, mas ela tinha que manter a sua posição de ovelha, e reverência e respeito ao seu líder. Como ela se comportou adequadamente, a benção veio. O Espírito foi lá e contornou ele para liberar a benção. Ele não poderia segurar a benção, porque ele era uma porta ali de Deus. E a Bíblia diz que a mulher recebeu aquilo. Aquilo, amado, foi tão assim, automático, aquela benção, que ela levantou com a fome. Parece que tinha tempo que não comia. Comeu, bebeu. Passaram a noite em oração. No outro dia cedo desce para sua casa em Ramataim Jofim. Quando chega lá, o Cana chega para Penina: Penina, fica na sua tenda com seus filhos, porque deu vontade de eu ir para a tenda de Ana, minha primeira mulher. E tiveram festa aquela noite. A Bíblia diz que Elcana entrou a Ana, se amaram, e o Senhor se lembrou de Ana. A porta se abriu. E passados uns dias ela começou a sentir sintomas que só uma grávida sente. Que Elcana, eu concebi, o Senhor quebrou meu opróbrio, ninguém sente o que eu sinto. Aleluia! E a Bíblia diz que depois de 2 anos a criança foi desmamada, e projetaram trazer com oferta e oferenda. E quando pensa que não, chegou cá e disse: sacerdote, lembra de mim? Não, eu era aquela mulher que você pensou que eu estava bêbada, por esse menino orava eu. Quem sabia? Ninguém sabia que aquele menino ia suceder o sumo sacerdote. Ninguém sabia que aquele menino, debaixo de tanta oração, tanta luta que Ana passou, Deus estava conservando a madre dela para vir um profeta, para vir um homem com a tríplice função: sacerdote, juiz e profeta. Irmão, não se desespere. Talvez a tua bênção está demorando, outras pessoas estão recebendo na sua frente, pessoas que se converteram muito depois de você, já está contando a bênção e você não se desespere, aleluia, porque Deus está te preparando para um tempo maior. Quando a porta se abrir, vai se cumprir o que Paulo disse aos Efésios: Ele é poderoso para nos dar muito mais além do que pedimos, do que pensamos, segundo o poder da fé que em nós opera. Ai, quando a porta se abrir, vai vir com juro e correção monetária. Não vai vir só aquilo que você pensou, que os seus olhos viu e que os seus ouvidos ouviu. Vai vir coisa que os seus ouvidos não ouviu, os seus olhos não viu e não subiu ao teu coração, porque Deus ali surpreender permanece na brecha. E a Bíblia nos mostra, aleluia, que Ana teve Samuel. Quando trouxe o menino, foi consagrado ali perante tudo aquilo. O menino ficou, aleluia. Ela não trouxe o menino para casa, porque tinha feito um voto que abriria a mão de criar e deixaria no templo. Amado, Ana orou. No dia que ela votou, o Senhor se lembrou. Esse voto que vocês estão fazendo, essa campanha, você não pode quebrar. O inimigo, ele vai trabalhar para que você não venha. Aí, resultado, a cada ano Deus preparava, a madre dela dava um filho. Todo ano ela tinha um filho novo. Aí vem o capítulo 12, o cântico de Ana.
Quando chega o versículo 5, Ana bota lá: a que antes teve muitos filhos enfraqueceu. Ela disse assim, a que tinha muitos filhos enfraqueceu. E a Estéreo teve 7 filhos. Ela está falando disso, é o cântico dela. Sabe o que aconteceu? A expressão enfraquecer é o Cana fez como Abraão. Deus disse assim: ouve a voz de sua mulher, Sara, manda H embora. H com esse filho vai atrapalhar o propósito. Foi o que o Cana fez. Pegou, ei, Penina, vem cá. Pega suas coisas, vai embora, porque a minha primeira mulher já me realiza com filho. Quando chega o tempo da bênção de Deus, ele não vai deixar uma pedra no seu sapato. Ele não ia deixar de maneira nenhuma. A Ana, chegou o tempo da bênção dela, ela esperou, ela buscou, sem esforço da busca, é impossível a alegria da vitória. Ela ia deixar Penina lá, cai fora. Glória! A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, 10, né? A bênção do Senhor, Ele enriquece e Ele não acrescenta dores. Você está esperando o tempo todo. Quando Deus abrir a porta e lhe dar a bênção, Deus vai permitir. A amante está do lado, o amante está, de maneira nenhuma. O seu marido é só seu, a tua esposa é só sua. Seja qual for a situação, Deus não vai deixar algo que atrapalhe você gozar a bênção dEle. A bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta dores. Maravilha. Agora o quadro mudou na sociedade israelita. Já estou terminando. Amada, aconteceu o seguinte: quando ela chegava na sociedade israelita, em Siló, as pessoas corriam para cima de Ana. Ana, a mãe do meu sacerdote, meu juiz, meu profeta. Deixa eu pegar essa ranca de filho aqui. Ana trazia a filha aqui, ó, na cacunda, do lado do outro, nas costas. Quando as pessoas de longe viam que era Ana, corria, a mãe do meu sacerdote, a mãe do meu juiz, a mãe do meu profeta. Mudou. Quando Samuel passou a ser sacerdote, sumo sacerdote, os benefícios que a nação teria que depositar para a sobrevivência dele, os parentes dele, como pai e mãe, também usufruía. O quadro mudou. Ela passou a ser honrada e considerada em todo canto. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei a forma como Deus está tratando com você, mas fica, ó, debaixo da benção. Fala pouco, aleluia, não fala muito, porque não se perde a benção, porque o que há de vir virá e não tardará. Vamos ficar de pé que eu quero orar pela sua vida. Parece que meu tempo já passou, nem me dei conta. Louvado seja o nome do Deus que fez o céu e que fez também a terra. Em outra oportunidade eu vim aqui, conto o testemunho, viu meus irmãos? Eterno Deus, querido Pai, eu oro pelos seus filhos e suas filhas que estão neste propósito. Hoje, Senhor, é uma abertura de uma campanha poderosa. O Senhor se lembrou de Ana. Ai, de Obicaia Sande, Alvacaia Surimande Comanagá. Deus, trabalhe em favor, Senhor, das vidas que aqui está. Tem portas fechadas, biologicamente, madre fechada, né? Ai, fisicamente, como também espiritualmente. Mas o Senhor é aquele que abre madre espiritual, é aquele que abre madre física, material, financeira, para dar vitória ao teu povo, porque o Senhor tem a chave. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Em nome de Jesus Cristo, recebe. Eu ministro agora, eu ministro uma bênção para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Recebe